Bom, vamos lá, gente. O que que o Marx pensa, então, sobre a sociedade? O que que é a sociedade para o Marx e para os marxistas? Né? Grosso modo, né, de uma forma mais abstrata possível, sociedade seria, então, o local onde a vida humana é produzida e reproduzida. Lembra aqui que o Marx ele é um autor materialista. Então, primeiro, a nossa espécie ela precisa dar conta da nossa existência material, da nossa existência concreta. É preciso estar vivo. Primeiro eu existo, para depois eu pensar teorias sobre a sociedade e assim por diante. Então, primeiro, há um problema a ser resolvido do ponto de vista humano, que é o problema da produção e reprodução da vida. Como nós somos uma espécie social, de interação social e de interdependência, primeiro as sociedades, então, elas vão construir um conjunto de relações sociais que vão dar conta de produzir a vida humana. Quando a gente pensa em produzir a vida humana, cara, é uma coisa basicona, velho. Você precisa de água, você precisa de alimentos, você precisa, sei lá, de um teto para te proteger em época de tempestade, né? De, sei lá, uma roupa para te proteger do frio. Você precisa estar vivo, seu corpo precisa estar vivo. E o ser humano, para produzir as condições da sua existência, ele estabelece, então, relações sociais de produção. Grosso modo é o trabalho, mano. Marx está dizendo, velho, você tem que trabalhar, as sociedades precisam de trabalho. O que é o trabalho? Por meio da ação intencional do ser humano, você modifica a natureza para criar coisas úteis à sua sobrevivência. Então, os alimentos que você tem na sua casa, né, mano? Pensa lá os chips que você adora, né? Os chips, aquele isopor, ele antes estava na natureza. Tem elementos que são retirados da natureza, que são modificados, né, por meio de alteração química, enfim, né? Que cria aquele sabor delicioso dos chips e que vai garantir minimamente a sua sobrevivência. Então, esses alimentos eles passam pelo processo de trabalho, por relações de trabalho. E são relações, então, com a natureza e relações, dos humanos com os humanos. Afinal, o trabalho, você não executa ele sozinho. São relações sociais de produção. Relações com a natureza e relações com outras pessoas. Então, a sociedade tem essa infraestrutura. Primeiro, a gente tem que resolver esse problema que as pessoas chamam de economia, que são o que? As condições, a produção das condições necessárias para a vida humana. Eu preciso produzir essas necessidades para manter a vida humana. Então, esse é um elemento para entender a sociedade. Então, a sociedade seria esse modo de produção. Por isso que se fala modo de produção escravista. Por quê? Porque a relação de trabalho é uma relação fundamentada na escravidão. O que garante a sobrevivência da sociedade do ponto de vista físico, material, são relações de exploração fundamentadas na escravidão. Da mesma forma se fala o modo de produção feudal. Por quê? Porque as relações materiais de produção são baseadas no vínculo da servidão, na utilização da terra, enfim, que predominava no medievo. Da mesma forma, a gente fala modo de produção capitalista, que é o modo capitalista de produzir coisas necessárias para a nossa vida, certo? Então, sociedade para o Marx é esse modo de produção. O Marx, para tentar compreender melhor isso, divide a sociedade, então, em duas dimensões. Essa material, que é chamada de infraestrutura, e uma dimensão imaterial, chamada de superestrutura, porque nós não somos só e não vivemos apenas na necessidade. Já dizia o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Então, diversão e arte, na música do Titãs, seria o quê? A dimensão da superestrutura, que ele vai dizer, então, que é a dimensão ideológica, cultural, política, jurídica, enfim. Mas isso aí é tema para as próximas aulas. O que eu quero que fique claro hoje aqui é que toda vez que se fala sociedade, você está falando de uma coisa concreta, mano. Você está falando do local onde a vida humana é produzida por meio de relações materiais de produção. Tranquilo? Até o próximo.